Às vezes a gente começa a ler e Deus começa a ministrar no coração da gente coisas que eu também nunca tinha visto. Não é que eu tenho uma visão diferenciada, não. É que às vezes a gente está lendo o texto e o texto vai falando, isso aqui é que eu tenho para a minha igreja. E foi o que aconteceu com esse texto. Então depois desse milagre veio a pregação de Pedro. E aí eu fiquei, essa pregação de Pedro. Essa pregação de Pedro tem alguma coisa para falar para o meu coração e com certeza tem alguma coisa a falar para o coração dos meus irmãos também. Vamos voltar mais uma vez para o texto e vamos ver o que o Senhor tem a nos ensinar nesse texto e vamos avançar um pouco mais no texto e vamos ver como a palavra de Deus nos ensina a respeito de o que é que nós precisamos pregar. Esse é o tema da mensagem hoje. O que nós devemos pregar? O que eu, como pastor, devo pregar para vocês e o que vocês, como servos de Deus, devem pregar para as pessoas lá fora, porque essa é a intenção, irmãos. Quando você recebe uma palavra aqui no domingo à noite, se ela é uma bênção na sua vida, a intenção de Deus não é que essa palavra fique retida no seu coração e na sua mente. A intenção de Deus é que essa palavra reflita dentro de você e saia da sua boca lá fora, lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá no seu ambiente onde você encontra pessoas que precisam ser abençoadas pela mensagem que abençoa a sua vida. Porque muitas vezes a gente vai ver aqui, existe uma estrutura aqui que tem algo a nos ensinar. Essa estrutura vai se repetir 3 vezes no texto da agora em diante, e é isso que eu quero mostrar para vocês. Primeiro aconteceu um milagre. Qual foi o milagre que eu citei aqui? Desceu o Espírito Santo e as pessoas começaram a falar em uma língua que elas sequer sabiam. É um milagre ou não é? É um sinal de Deus ou não é? Então a primeira coisa para a qual eu quero chamar a atenção dos irmãos é para o milagre. A primeira coisa da estrutura que se forma nesse texto é a ocorrência de um milagre. Nós chamamos de milagre. A Escritura às vezes chama de milagre, às vezes chama de prodígio e às vezes chama de sinal. E é isso que você tem que manter na sua mente. Muitas vezes, irmãos, a gente busca o milagre pelo milagre. Mas o milagre não tem um fim em si mesmo. O milagre não acontece para abençoar apenas aquele que recebe o milagre. E esse, ao meu entendimento, ao meu ver, é o grande problema da igreja. Quando nós falamos, por que não acontecem mais tantos milagres hoje como acontecia naquele tempo? Nós vamos ver por quê. Eu acho, eu entendo e eu percebo que hoje, às vezes, se não acontecem mais milagres na nossa vida, é porque nós não nos comportamos diante do milagre como os antigos, ou como os apóstolos, ou como aqueles que recebiam o milagre naquele tempo se comportavam ao receber o milagre. Porque como um sinal que o milagre é, ele não tem um fim em si mesmo. Eu já dei esse exemplo aqui e eu quero repetir. Todos nós que dirigimos vemos placas de trânsito com sinais, não é verdade? Se você vê lá uma placa com um sinal de, vamos supor aqui, um animal pulando assim, quer dizer o quê? Aquela placa tem algum significado para quem dirige? O que ela quer dizer? Ela quer dizer que você tem que tomar cuidado, porque logo à frente existe a ocorrência, a incidência de travessia de animais na pista. Então você tem que tomar cuidado para que você não atropele um animal e para que você mate o animal ou que perca o controle, bata o seu carro e sofra um acidente. A placa em si, ela não é nada. Ela simplesmente aponta para um objetivo. Então, irmãos, quando a Bíblia chama o milagre de sinal, ela está dizendo que para Deus o milagre importa muito pouco. Quando Deus faz o milagre do Espírito Santo descer sobre os discípulos, e agora vem a reflexão para nós. Nós lemos aqui que logo após eles receberem o Espírito Santo, o sinal, o milagre, o grande milagre de Atos capítulo 2, o que eles fazem imediatamente? Eles começam a ficar felizes? Eles começam a ficar orgulhosos? Olha, o Senhor me concedeu muito do Espírito Santo, eu sou ungido do Senhor, agora eu tenho poder.
Não, o resultado do primeiro milagre que nós vamos ver aqui é que imediatamente, em função até do milagre, eles começaram a pregar e a anunciar as grandezas do nosso Senhor. Então, muitas vezes a gente persegue o milagre só pelo milagre. Quantas vezes a gente ora, pede, faz campanha na igreja, vem no culto de oração, pede um milagre, e quando o milagre chega, pronto, consegui o que eu queria. Eu queria o milagre somente pelo milagre. E aí que está o grande segredo da falta de milagre. Porque não é do interesse de Deus de fazer milagres só para fazer milagres. O milagre é um sinal que aponta para o fato de que existe um Deus que tem poder sobre aquilo que nós não temos. O milagre é um sinal de que existe um Deus que nós não vemos, mas que nos vê. O milagre é o sinal de que existe um Deus que se importa com o nosso sofrimento, e por isso, quando nós recebemos o milagre, a nossa primeira reação tem que ser testemunhar do milagre que recebemos. Foi o que os discípulos fizeram imediatamente ao serem cheios do Espírito Santo. Pedro se levanta, depois que os discípulos começaram a pregar e anunciar as grandezas de Deus, e o povo ficou confuso, viram aquela manifestação, viram aquele sinal, mas não entenderam o que estava acontecendo. Então, primeiro vem o milagre. Primeiro vem o sinal, e depois do sinal deve vir imediatamente uma pregação. Uma pregação, porque todos os discípulos começaram a pregar. Todos os discípulos começaram a anunciar as grandezas de Deus. E quando eles começaram a anunciar e o povo ficou atônito, vendo aquele sinal, Pedro se levanta, e aí vem o texto que nós lemos aqui. Vamos ler mais uma vez? Vamos ler mais uma vez, para isso ficar fixado na cabeça dos irmãos. Pedro, porém, pondo-se de pé com os 11, levantou a sua voz e disse-lhes: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras, a minha pregação. Depois do milagre, eu vou pregar. É o que Pedro fez. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a 3ª hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. E aqui nós chegamos no meio da pregação, e aí é um detalhe que nós precisamos entender a respeito da pregação. Primeira coisa, milagre, pregação. Mas essa pregação precisa ter um formato. E a primeira coisa que Pedro usa para balizar a sua pregação não é um milagre somente. Ele sabe que aquele milagre em si não tem um significado senão aquele que a Escritura profetizou que ele teria. E muitas vezes a gente quer pregar para as emoções. Muitas vezes a gente quer pregar com a nossa experiência de vida. Muitas vezes a gente quer pregar aquela pregação bonita que a gente viu um filósofo ou um pastor renomado pregar. Muitas vezes a gente quer pregar usando palavras bonitas, mas Pedro usou a Escritura. Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. A partir de agora eu estou balizado nas Escrituras. A partir de agora eu vou pregar aquilo que a Escritura diz que é a vontade de Deus. Entendeu? Milagre, sinal, eu devo pregar, mas eu não vou pregar. Não é contar a minha história de vida que vai mudar a vida da pessoa que ouve a minha pregação. É apontar para as Escrituras. É mostrar a vontade de Deus na palavra dele, é que muda a vida das pessoas. E aí Pedro continua: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e sobre as minhas servas naqueles dias, e profetizarão.
chão, e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E Pedro fecha: e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O propósito então do milagre, o propósito então do sinal, não é para que aquelas pessoas sejam cheias do Espírito Santo e cheias de orgulho para dizer: eu sou ungido do Senhor, não toque em mim porque eu sou ungido do Senhor, não faça nada contra mim porque eu sou ungido do Senhor, e o Senhor está comigo, o Senhor tem me aprovado. Não é essa a intenção do milagre. A intenção do milagre é levar a uma pregação que leve as pessoas até a salvação. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esse é o propósito do milagre: salvar pessoas que estão afastadas de Deus. Então, irmãos, vai percebendo essa estrutura aí. Pedro, diante do milagre, ele não recebe o milagre e fica caladinho, usufruindo da bênção. Eu recebi uma bênção do Senhor e pronto, acabou. Vou guardar minha bênção no bolso, vou guardar minha bênção na prateleira, vou guardar a minha bênção na minha conta bancária. A bênção que você recebe, o sinal que Deus faz na sua vida é para alcançar pessoas, para que você possa mostrar na palavra de Deus que existe um Deus que pode salvar. Mais do que fazer sinais, Ele pode salvar. E aí, se nós continuarmos a leitura no mesmo capítulo, pularmos lá para o versículo 22, vamos continuar a leitura, e aí eu vou pulando alguns versículos e vou indicando para vocês. Acompanhem comigo a mensagem de Pedro, como ele continua a dizer. 22, homens israelitas, escutai essas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais. Olha aqui o que eu havia dito. O milagre é uma maravilha, é um prodígio, mas ele é principalmente um sinal. Tá, irmão? Guarde isso no seu coração. Se você não guardar mais nada dessa mensagem no seu coração, guarde isso. Se você recebeu um milagre na sua vida, ele é um sinal. Ele deve apontar para uma realidade maior, que é Deus que faz milagres. Amém? Tá bom? Com prodígios, maravilhas e sinais que Deus, por Ele, fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. E ele continua, 23. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos dos injustos. Aqui existe uma outra coisa que deve fazer parte da nossa mensagem, que deve fazer parte da nossa pregação. Nós temos que centralizar as nossas pregações na Escritura, mas essa Escritura na qual nós centralizamos a nossa mensagem, a nossa pregação, deve apontar para o fato de que Jesus foi morto por nós. E por nós, existe dois significados possíveis quando a gente fala Jesus foi morto por nós. A primeira coisa que nós podemos entender é que Jesus foi morto pelos nossos pecados. Ele foi morto para que nossos pecados fossem perdoados. Mas, imediatamente, se você pensar um pouquinho mais, você vai ver que um outro significado implícito está acontecendo aqui. Morto por nós quer dizer que a responsabilidade pela morte de Jesus foi minha e foi sua. Nós matamos a Jesus naquela cruz. Nós matamos a Jesus com os nossos pecados naquela cruz. É isso que Pedro está falando aqui para aqueles homens. Foi morto por vocês. Vocês entregaram ele para os romanos. Vocês entregaram eles para a crucificação. Foram vocês quem mataram a Jesus Cristo. Fomos nós, irmãos. Essa tem que ser a centralidade. Sabe por quê? Porque se Jesus morreu pelos nossos pecados, a culpa da sua morte é nossa também. Porque nós nascemos pecadores, é que Jesus teve que morrer.
Porque nós somos pecadores, é que Jesus precisou passar pela morte. Então isso deve fazer parte da nossa mensagem. Quando nós formos testemunhar o nosso milagre, nós devemos dizer, olha, sabe Jesus faz milagres, não foi isso que Pedro disse aqui? Lembram de Jesus, que fazia prodígios, maravilhas e sinais entre vocês? Vocês o entregaram para a morte. Sabe, Jesus, ele fez um milagre na minha vida, ele curou minha doença, ele deu um emprego para o meu marido, ele ressuscitou meu filho, ele fez alguma coisa. O milagre que você recebeu tem que levar você a pregar, baseado nas Escrituras, mas essa pregação precisa passar pelo ponto de que aquela pessoa que está ouvindo deve entender que o preço da salvação exigiu a morte de Jesus, e essa morte é responsabilidade minha, sua e de quem ouve a mensagem. E Pedro continua, mas vocês mataram Jesus, nós matamos Jesus, mas, ele continua no 24, ao qual Deus ressuscitou desfazendo as dores da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. A tua e a minha pregação deve conter esses elementos, baseados na Escritura. Depois do milagre que nós almejamos tanto, baseamos a nossa pregação na Escritura. Passamos pela morte de Cristo, mas nós não podemos parar aí. Temos que anunciar que apesar do nosso pecado, ter pregado Jesus na cruz do Calvário, nós precisamos mostrar para o mundo que os nossos pecados, por maiores que fossem, não poderiam manter o Senhor da glória preso na cruz, nem tampouco na tumba, porque o Espírito Santo de Deus viu nele a inocência, viu que ele não tinha pecado algum, ele não cometeu pecado e, portanto, o Espírito de Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Essa é a mensagem, irmãos. Somos pecadores, matamos a Jesus na cruz, mas Jesus o ressuscitou ao terceiro dia, e não só o ressuscitou ao terceiro dia, como o elevou de volta ao céu e o assentou à destra de Deus, onde ele recebeu o trono e o título de Senhor dos Senhores. Não é assim que a palavra diz? E ele continua, depois Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas. Você é testemunha da ressurreição de Cristo? Aí que está. Você é testemunha da ressurreição de Cristo? Porque você sabe o que é falso testemunho, não sabe? É quando você fala uma coisa que você não viu. Quando você conta uma história que você não presenciou. Eu e o irmão Elis temos mais costume com isso, a gente vai muito na presença de juiz. E aí de nós, se contarmos lá uma história que não é verdadeira, a gente é advertido antes de começar a falar. Não fala mentira não, só fala o que você viu, não torce os fatos não, porque senão você está dando um falso testemunho ali. Você está mentindo. Então, irmãos, você sabe o que é falso testemunho? Aí eu te pergunto, você é testemunha da ressurreição de Cristo? Você tem visto Jesus vivo na sua vida? Jesus é vivo na sua vida? Você realmente crê que Jesus não só ressuscitou, mas ele continua vivo e está vivo em você? Você pode dizer com toda a convicção de que você sabe que Jesus ressuscitou? Pedro disse, do que nós somos testemunhas, nós podemos falar, porque nós sabemos, nós vimos. Nós temos que tomar cuidado com isso. A gente às vezes não tem poder na nossa pregação, porque a gente fala de coisas que a gente nem tem certeza. A pessoa que prega com dúvida, a pessoa que fala, mas duvida no seu coração. A palavra de Deus diz que aquele que duvida no seu pensamento é levado por um lado e por outro.
fica manquejando entre dois pensamentos. Nós temos que ter essa convicção na nossa vida. Jesus está vivo, amém? Amém. Jesus está vivo, amém? Amém? Ele ressuscitou e está vivo na sua vida, amém? Na minha vida Ele está vivo. Eu sou testemunha do que Jesus faz hoje, porque Ele não está morto, Ele está vivo. Amém. E aí ele continua dizendo, até perdi aqui, vamos achar aqui. Versículo 36. Eu tinha pulado e nem falei com vocês, né? Eu estava lá no 32, perdão, irmãos. Eu estava lendo o 32, agora vamos pular para o 36. Saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Preste atenção no teor da mensagem de Pedro. Ele está preso à escritura que ele leu. Ele não está contando piada para divertir o público, porque hoje em dia a igreja virou circo. Hoje em dia os pregadores viraram palhaço. Hoje em dia muitos pregadores acham que a intenção dele estar ali no púlpito é fazer a igreja se sentir alegre, feliz, descontraída. A igreja não é circo. Igreja não é show, igreja não é teatro. Na igreja a gente não vem para ficar contente, ficar alegre, ficar feliz, se divertir. A igreja é lugar de pregar a palavra de poder que transforma e que salva. Então Pedro está preso àquilo que ele falou de Joel: todo aquele que invocar o nome do Senhor. E aí Pedro vai mostrar quem é o Senhor. Quem é o Senhor que nós devemos invocar? Às vezes a gente tem dúvidas, às vezes a gente vai pregar e não fala de Jesus. Pregação que não toca no nome de Jesus não move nada, não salva ninguém. Pregação que não envolve deixar bem claro de que existe um Senhor e esse Senhor é Jesus Cristo, não tem efeito sobre a vida de ninguém. Eu tenho visto muito nas mensagens de internet. Outro dia eu vi uma coisa que me deixou assombrado. Eu nunca tinha visto isso, a novidade é tanta que eu vi uma coisa que eu nunca tinha visto num púlpito: pregação em dupla. Você já viu? Eu já vi vôlei em dupla, dupla de vôlei eu já vi, mas pregação em dupla eu nunca tinha visto, e eu vi esses dias na mensagem, no YouTube, não sei aonde. O pessoal pregando em dupla, um fazendo pergunta para o outro, coisinhas engraçadas, frases de efeito. Frases de efeito que faz o povo se emocionar, arrepiar e gritar e bater palma, porque a vida dele vai ser transformada, porque ele viu uma coisa que o texto diz que ninguém mais vê, só ele que vê. Pregação em dupla, um faz pergunta para o outro e o outro dá uma sacada interessante, o outro fala uma frase interessante e o outro puxa uma frase de efeito daqui e o outro arremeda dali, um começa a falar, o outro termina. Show! Me perdoem vocês que me assistem aí depois no YouTube, se vocês gostam, continuem assistindo, mas eu me escandalizo. Porque a palavra tem que se centrar em Jesus Cristo. É Ele que é o Senhor e Cristo. Não é isso que Pedro disse aqui? E ele continua. Não é só dizer que Jesus é o Senhor. Ele precisa encerrar a sua mensagem. Ele precisa encerrar a sua pregação. E se ele parasse aqui, se ele tivesse usado um texto como os pregadores em dupla usam, textos, pedaços da Bíblia, se ele tivesse falado que Jesus foi morto, se ele tivesse falado que Jesus ressuscitou, e se ele tivesse falado que Jesus foi levado ao céu e assentou à direita de Deus, e tivesse parado só aqui dizendo que Jesus é o Senhor, mas não dissesse a próxima coisa que Pedro vai dizer, essa mensagem também não faria efeito nenhum na vida das pessoas, a não ser o arrupiar dos braços, do pelo do braço, a não ser a emoção de gritar e de ficar impressionado com aquela frase interessante que o pregador, com auxiliar, teve. Mas Pedro não para aqui. Jesus foi levado aos céus, Ele é Senhor e Cristo, mas diante disso, Ele diz no versículo 38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos! Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo.
se Pedro não tivesse chegado a esse ponto, a mensagem dele não teria fim. As pessoas ali em Jerusalém teriam visto um milagre, uma maravilha, um prodígio, um sinal. Elas iam ser informadas que elas mataram Jesus. Elas iam ser informadas que aqueles homens tinham visto Jesus ressuscitado. Elas iam ter sido informadas que eles viram Jesus subindo aos céus e sendo recebido à destra de Deus. Elas iam ser informadas que o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens. Elas iam ser informadas que Jesus é o Senhor. Mas diante disso, qual deve ser a minha reação? Qual deve ser a minha atitude? Eu preciso me arrepender dos meus pecados. Essa é a mensagem que precisa seguir cada milagre que nós testemunhamos. Quer um milagre na sua vida, irmão? Você tem buscado um milagre na sua vida? Deus conhece o seu coração. Ele sabe o milagre que você está buscando. Mas Deus também sabe, Ele conhece de antemão, diz a palavra. De antemão, Ele sabe. Ele sabe o que você vai fazer com esse milagre. Ele sabe. Quer receber o milagre? As suas chances aumentam se você estiver disposto, diante do milagre de Deus, a testemunhar o nome de Jesus. Olha, Jesus fez isso na minha vida. Ele está vivo, Ele não está morto. Ele não é aquele homem ensanguentado que você vê nos crucifixos onde você vai. Ele não é aquele que está lá no céu, indiferente aos sofrimentos. Ele está aqui, Ele vive em mim. As chances de você receber um milagre, as chances da igreja ver o milagre acontecendo mais vezes, crescem exponencialmente quando Deus conhece o nosso coração e sabe que o milagre não será só um milagre, mas será um sinal que aponta para Jesus Cristo. Essa mensagem ia ser mais longa, mas eu vou resumir, que está muito quente, irmãos. Eu só quero mostrar que isso é tão importante que essa estrutura se repete por 3 vezes na sequência do texto. Se você continua lendo o texto, acontece exatamente a mesma coisa repetida no próximo capítulo, que é o capítulo 3, onde Pedro faz mais uma vez testemunha um milagre. Não é assim? Capítulo 3, versículo 1, Pedro e João estão subindo ao templo e eles acham um coxo lá na porta do templo e que todo mundo sabe o que acontece. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te... Em nome do Senhor Jesus, levanta-te. E o homem levantou, firmou os seus pés e saiu glorificando a Deus. Olha o sinal aí. Imediatamente após o milagre, o que Pedro faz de novo? Começa a pregar. Ele não espera ser exaltado. Olha que homem poderoso! Esse é o apóstolo poderoso. Peraí, deixa eu beber uma água aqui que eu estou gritando demais. Preste atenção na repetição da estrutura que eu citei lá no início. Lucas está mostrando isso aqui por algum motivo. O Espírito Santo inspirou Lucas a escrever esse livro dessa forma por um motivo. Existe aqui uma repetição. Quando você vê coisas repetidas na palavra, atente-se, há uma mensagem importante ali. Repetiu 3 vezes, não é assim que José fala que o sonho repetiu, é porque vai acontecer rápido. Se a mensagem repetiu exatamente da mesma forma, é porque você tem que transformar a sua vida rápido e passar a agir dessa forma rápido. Imediatamente após curar o coxo, Pedro não fica ali recebendo honras, louvores, dinheiro, ofertas, endeusação, nada disso. Ele simplesmente começa a pregar e ele vai dizer... Depois de ter dito, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta e anda. E aí vai dizer que lá, mais à frente, no versículo 13, começa a pregação de Pedro. Pedro começa a dizer novamente a mesma estrutura que ele fez lá, depois da descida do Espírito Santo. E eu vou ler brevemente, versículo 13, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Olha Pedro levando a palavra de novo.
Olha Pedro baseando a sua mensagem na Escritura de novo. Tem pastor que acha que pode pregar sem palavra. Tem pastor na internet achando que pode pregar livro de autoajuda. Tem pastor na internet achando que pode pregar filosofia, René Descartes, não sei quem mais, Kant, Manuel não sei o que, Friedrich Nietzsche, achando que a pregação se baseia em palavras de sabedoria humana. Mas Pedro simplesmente volta para a Escritura e ele diz: Isaac, Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a quem? Seu Filho Jesus, a quem vós entregastes perante a face de Pilatos, negastes, tendo ele determinado que fosse solto, mas vós negastes o santo e o justo, e pedistes que vos soltaste um homem homicida. E aí ele fala de novo: e mataste o príncipe da vida, ao qual Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. De novo, está repetindo tudo, é simples. Pedro não tem buscado nenhum. Pedro estava tão cheio do Espírito que ele não precisava de recursos para parecer inteligente, ele não precisava de frase, ele não precisava de um auxiliar. João estava ali, mas João estava caladinho, ele não estava completando as frases de Pedro, irmãos. É Pedro que está pregando, é Pedro que tem que falar. A mensagem de Deus vem de um vaso. É um vaso que está pregando, e ele fala de novo: nós somos testemunhas, e ele continua, versículo 18 agora: mas Deus assim cumpriu o que já dantes pela boca de todos os seus profetas. Olha ele aqui, levantando os profetas de novo, havia anunciado que o Cristo havia de padecer. Olha as escrituras aí de novo. E aí Pedro, no versículo 19, vai repetir mais uma vez: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Olha o pecado aqui de novo. Olha o arrependimento aqui de novo. E para que venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. E acontecerá, olha ele dizendo de novo. Só que aqui ele inverte, ele muda, mas é só para acrescentar uma nova informação, se é que ficou alguma dúvida na pregação, onde ele disse que a todo aquele que invocar o nome do Senhor será. Mas aqui ele fala outra coisa. E acontecerá, versículo 23, eu falei? Versículo 23. Eu estou esquecendo de falar, né? Eu estou achando que os irmãos conseguem, tem bola de cristal. Versículo 23. E acontecerá que toda alma que não escutar esse profeta será exterminada dentre o povo. A mensagem do Evangelho, ela serve para salvação, mas ela também serve para juízo. A palavra é bem clara. A vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao conhecimento. Mas se você, diante dessa palavra, não receber a mensagem, a condenação é certa. O Evangelho, ele salva ou ele condena. Amém, irmãos? Um Evangelho que julga. E aí ele vai dizer de novo, versículo 26, ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós para que nisso vos abençoasse, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. E aí a gente chega no capítulo 4, versículo 4. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses homens a quase 5.000. Lá na primeira vez foram 3.000. O resultado da pregação, que simplesmente pega a Escritura e entrega, e passa por aqueles pontos chaves da Escritura: arrependimento, Jesus foi morto pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou, Ele é o Senhor dos senhores, e Ele está pronto a te salvar, desde que você se arrependa dos seus pecados. Essa estrutura é repetida aqui, e da primeira vez 3.000 almas são salvas, da segunda vez era repetido, mas aí são 5.000 almas que são salvas. Mas para encerrar, como eu disse que eram 3 vezes, ainda no capítulo 4, lá no versículo 5, vai acontecer de novo a mesma estrutura, só que agora resumida. E aí eu fiquei pensando, olha, aconteceu 3 vezes, mas na terceira foi um pouquinho diferente. Por que será? Olha o que diz o versículo 5 em diante. E aconteceu no dia seguinte, reunirem-se em Jerusalém os seus principais, os anciãos e os escribas. Versículo 7. E pondo-os no meio, perguntaram: com que poder
Ou em nome de quem fizestes isto? Versículo 10, a resposta de Pedro: seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel que em nome de Jesus Cristo, olha aqui o nome do Senhor sendo invocado novamente. Pedro não prega sem falar de Jesus. Pedro não prega sem colocar o senhorio de Cristo na mesa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos. Em nome desses é que este está em nome desses é que está são diante de vós. Versículo 11, ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. E versículo 12 para encerrar, e em nenhum outro a salvação. Olha aqui de novo ele falando, em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. E encerra aqui a leitura. Terceira vez, a estrutura é a mesma. Qual que é o milagre aqui dessa vez? É o mesmo milagre do dia anterior, quando o coxo foi curado, mas o milagre ele é duplo. O primeiro milagre é a cura do coxo. O segundo milagre são pescadores indo diante das autoridades, dos príncipes, dos principais sacerdotes, onde já se imaginou que homens simples do povo pudessem ser levados diante das autoridades. Esse é um milagre aqui. Mas diferente das outras duas vezes, Pedro pregou a mensagem, mas aqui ele foi resumido. Por quê? Por quê? Por quê, Senhor? Porque ele estava diante dos doutores da lei. Eles já deveriam saber. Era a responsabilidade deles. Eles eram os guardiões das promessas e das escrituras, diante dos milagres que eles testemunharam. Eles deveriam ser os primeiros a clamar: ora Maranata, ora vem Senhor Jesus. Eles deveriam ser os primeiros a estenderem os seus mantos chiques diante de Jesus na entrada de Jerusalém. Esses homens deveriam ser os primeiros a defenderem Jesus diante de César. Esses homens deveriam ser os primeiros a chamarem as multidões e disserem: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está nos profetas. Mas estes homens que conheciam a palavra, o coração deles estava endurecidos e eles não quiseram receber. Mataram a Jesus, mas não estavam prontos a se arrepender. E porque eles não se arrependeram, aqui a palavra não diz que nenhuma alma foi salva. Perceberam? A estrutura se repete 3 vezes. O milagre, a pregação, o arrependimento, a conversão e a salvação. Mas na terceira vez, para aqueles que mais conheciam a palavra, para aqueles que deveriam ser os primeiros a reconhecerem o poder e o senhorio de Cristo, esses não estavam prontos a se arrependerem dos seus pecados. E por isso, aqui, nenhuma alma foi salva. Aqui se cumpriu o segundo propósito do Evangelho de Jesus Cristo, porque aquele que não receber essa palavra será extirpado do seu povo. Você pode se colocar de pé no seu lugar? E eu quero encerrar lembrando para você aquilo que nós falamos aqui nessa noite. Milagre por milagre. Eu espero que você não se escandalize com o que eu vou dizer agora, mas milagre, diabo faz. Milagres acontecem nos terreiros de Umbanda. Milagres acontecem nos centros de magia negra. O diabo tira doenças. Só que o diabo, ele faz de uma forma sutil, ele tira de um lugar e põe no outro. Ele tira o câncer do pulmão e coloca no cérebro. A pessoa acha que foi curada, mas vai morrer do mesmo jeito. Milagre por milagre, muitas pessoas aí nas religiões que nós conhecemos fazem também. Mas o milagre que é sinal, esse milagre, ele aponta para Jesus Cristo. Essa deve ser a atitude daqueles que esperam e recebem milagres. Eu sei que você espera um milagre na sua vida, nós vamos orar agora, para que nós sejamos alvos, para que nós testemunhemos os milagres de Deus na nossa vida. Seja na cura da saúde, seja o milagre que for, nós não duvidamos do poder de Deus.
Mas eu te peço, não se esqueça, os milagres são sinais. Não recebe o sinal e fique caladinho. Ah, não vou contar a bênção não, porque se eu contar a bênção, o irmão é invejoso, ele vai... Não é para o irmão. Outro erro que a gente tem muito, a gente acha que testemunha para a igreja. Melhora a fé da igreja, às vezes conforta a fé da igreja, incentiva o irmão a continuar confiando, mas principalmente o milagre tem que ser contado lá fora, para que sirva de sinal e aponte para Jesus. Leve isso para a sua vida nessa noite.